Boa tarde, crianças. Vamos dar início à nossa quarta aula de história. Hoje nós vamos abordar das páginas 22 a 25. Nesta aula e nas próximas também, nós iremos descobrir como os portugueses chegaram ao Brasil e por que eles vieram para cá. Mas antes, vamos falar sobre os algarismos romanos, que serão muito vistos a partir desta unidade, pois utilizaremos o conceito de século. Observem, crianças, que século é o período referente a 100 anos. Então, quando vocês virem num texto, século XV, por exemplo, ele vai englobar entre 1401 e 1500, século XVI entre 1501 e 1600, e assim por diante. Agora, crianças, observem o mapa que está nesse slide. Olha só que interessante. Calcula-se que no século XV, apenas a parte circulada de vermelho neste mapa representava o que se conhecia do mundo, ou seja, o mundo naquela época tinha sido muito pouco explorado. Os europeus começaram a procurar alguns produtos que só conseguiam encontrar nas Índias. Mas observem na linha pontilhada do mapa que os europeus chegaram às Índias apenas por terra, pois tinham medo de enfrentar os oceanos. Eles tinham medo, crianças, porque eles acreditavam que o mar era repleto de monstros gigantescos que iriam destruir as suas embarcações. E naquela época também se acreditava que a Terra era plana, não era redonda como nós sabemos que é hoje. Então, na cabeça deles, eles iriam mar adentro, quando chegasse no horizonte, haveria um abismo sem fundo e as embarcações cairiam e se perderiam para sempre. E estavam entre os artigos mais procurados pelos europeus nas Índias, ouros e joias para poder enfeitar as senhoras da corte, as sedas para eles se vestirem. Eles também procuravam nas Índias madeira para a construção de embarcações e também para a construção de casas e, principalmente, comprar especiarias na Índia, que era de fundamental importância para os europeus. Eles davam uma importância absurda às especiarias, vocês vão saber por quê um pouquinho mais à frente. E lembram-se que eu disse a vocês que eles tinham muito medo, naquela época, de enfrentar os mares e os oceanos? Este mapa é uma prova viva disso. Observem que o cartógrafo, ao desenhar esse mapa, ele também desenhou no oceano vários peixes gigantes, como se fossem criaturas muito maiores do que os navios. Isso mostrava que realmente era um desafio muito grande para os homens daquela época enfrentarem os oceanos. Mas ainda assim, eles resolveram sair da zona de conforto e seguir adiante com o sonho de desbravar os mares. Antes das grandes navegações, os portugueses e outros povos da Europa, da África e da Ásia já faziam viagens marítimas de curta distância. Essas rotas também eram usadas por diversos outros povos desde os tempos antigos. Já eram rotas bem conhecidas. Mas, a partir de 1453, essas rotas, principalmente a do mar Mediterrâneo, passaram a ser disputadas por turcos, genoveses e também pelos venezianos. Devido a esse tumulto e grande número de países utilizando a mesma rota em busca dos mesmos produtos, a Europa achou que estaria ficando para eles muito caro e muito difícil. E a partir daí, Portugal começou a investir em pesquisas para encontrar uma rota marítima pelos oceanos para chegar às Índias.
E por falar em lucro, por que as especiarias e os artigos de luxo eram tão importantes, mas principalmente as especiarias? Elas eram importantíssimas para os europeus, porque eles compravam esses produtos muito barato e vendiam muito caro para os europeus, porque com eles os europeus produziam cosméticos, os europeus também tingiam tecidos e o mais importante, serviam também como remédio numa época em que a medicina não era muito avançada, isso era muito importante e conservavam os alimentos. Importantíssimo também, porque naquela época não existia energia elétrica, ou seja, geladeira e nada para conservação dos alimentos, certo? E alguns exemplos dessas especiarias tão importantes são o cravo da Índia, a noz moscada, o gengibre, a cânfora, entre outras. Crianças, terminamos nossa aula por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos a semana que vem, se Deus quiser. E no próximo slide vocês vão ter acesso ao que eu preciso que vocês façam para a fixação de conteúdo, tá bem? Beijo no coração, fiquem com Deus, beijo, beijo, beijo.